Quem você pensa que é? Desculpa, gente, uma pergunta mal educada, né? Quem você pensa que é? Você já ouviu essa pergunta de alguém? Eu lembro que meu pai fazia essa pergunta para mim quando eu era pequena. Se eu começasse assim, fazer muito plano sem pedir autorização dele, ele só parava e falava assim: ei, mocinha, quem você pensa que é? Aí eu caía na real, que eu não tinha dinheiro para pagar passagem, que eu não podia sair sozinha. Eu caía na real de que eu era completamente dependente e, portanto, eu falava assim: não, peraí, deixa eu começar tudo de novo. Pai, eu posso ir em tal lugar? O senhor deixa? O senhor autoriza? Tem que ficar paradinha aqui. Vou me comportar, gente. Isso é difícil para uma carioca, tá? Ficar paradinha aqui assim, comportada, mas eu vou tentar. É porque eu já estava querendo ver o pessoal que estava ali, ó. Mas aí ele chegava e dizia isso para mim. E aí, por causa dessa lembrança, algumas vezes, quando meus filhos eram pequenos, que ficavam de teimosia, eu chamava os dois e falava: ei, quem você pensa que é? Mas eu não tinha muita consciência do que é essa palavra, não, sabe? O que será que essa frase quer dizer? Essa frase, para mim, ela tinha um sentido. Ela faz a gente cair na real de quem a gente está, de quem a gente é no contexto, na situação. E aí eu comecei a lembrar de um texto que está em Romanos 12, 13, em que parece que Paulo está perguntando para a gente quem a gente pensa que é. Olha só. Romanos 12, versículo 13... a gente vai ver Paulo falando para pessoas que às vezes parece que têm crise de identidade, sabe? Que às vezes não estão muito certos de quem são. Romanos 12, 13, 12, 3, eu falei 13, mas é 3. Ele diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha o conselho do apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Que existem sim pessoas, e eu e você podemos ser uma delas, que tem um conceito desequilibrado acerca de si mesmo. Sabe, que há pessoas que se acham, pessoas que acham que são mais do que realmente são. E esse conceito desequilibrado acerca de si mesmo, às vezes, é responsável por muitos desequilíbrios na vida. Eu acho que eu sou uma pessoa tão acima do que eu realmente sou, que eu começo a tratar os outros com desrespeito. Eu humilho as pessoas, eu ajo com ostentação, eu provoco conflitos no meu ambiente familiar, eu provoco conflito no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu acho que eu sou muito boa. Todo mundo é pior do que eu. Então eu mando, eu faço, eu aconteço, eu imponho, eu sou autoritária. E aí Paulo está falando: ei, menos. Ninguém deve ter esse comportamento altivo, esse comportamento arrogante. Pelo contrário, seja humilde. O outro extremo também é desequilibrado, que é quando a gente não pode aceitar um elogio porque a gente está sempre achando que a gente é pior do que todo mundo. A gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer nada. A gente acha que todo mundo é mais capacitado do que a gente. A gente acha que todo mundo é mais bonito do que a gente. A gente acha que tudo dá certo para os outros e para nós não. Aí Paulo está falando: ei. Você precisa ter um conceito equilibrado acerca de si mesmo. Nem você pode ser arrogante a ponto de menosprezar os outros, e nem você deve ser a tal ponto, se menosprezar a tal ponto
de não reconhecer o seu próprio valor. Você precisa ter um conceito equilibrado acerca de si mesmo. E aí, como que eu faço para ter um conceito equilibrado acerca de mim mesmo? Eu vou te falar. Sabe quando você compra uma máquina de lavar? E aí você está tão entusiasmada para usar a sua máquina nova, que você vai lá, pega aquele edredom que você não lava há 6 meses, todas as toalhas da casa, cobertor, capa de sofá, bota tudo dentro da máquina, liga e quebra a máquina na primeira vez que você usa? Aí você vai fazer o quê depois disso? Antes de ligar para o técnico, você vai ter a curiosidade de ler o manual. Gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí você vai lá olhar e você vê assim, essa máquina é para 6 quilos, eu botei uns 13 quilos de roupa, que deve ser por isso que não está funcionando. Se você tivesse visto o manual antes, você não quebrava a máquina. É isso, a gente vem com um manual de fábrica, que é a nossa Bíblia. A Bíblia diz tudo sobre nós. A Bíblia diz quem nós somos na perspectiva do nosso Criador. Quem nos fez sabe como que a gente é. E a palavra vem dizendo quem nós somos. Quando a gente vai lá em Gênesis 1:27, a palavra de Deus está dizendo que nós somos criados à semelhança de Deus. Nós não somos obra do acaso, nós não surgimos ao acaso no universo, nós fomos criados à semelhança de Deus. Quando eu vou lá em 1 João 4,19, eu leio que eu sou amada por Deus. Ele me amou primeiro. Em Romanos 5,8 eu leio que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, eu sou amada incondicionalmente por Deus. Eu sou criada com um propósito. E que só Deus conhece esse propósito. Ele diz em Jeremias 29:11 que só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E são planos de esperança, são planos de dar-lhes um futuro, não são planos de danos, não são planos maus, são planos de prosperidade, são planos de paz, planos de esperança. Eu fui criada com um propósito. Eu sou herdeira da vida eterna, em João 3,16. A Bíblia me garante que se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu não vou perecer, mas eu tenho a vida eterna. Essa sou eu. Esse é o conceito equilibrado a meu respeito. Pode quem quiser dizer que eu não sou amada por Deus porque eu erro. Pode quem quiser dizer que eu não sou herdeira da vida eterna porque eu vivo pisando na bola. Pode alguém dizer para mim que eu não sou criada à semelhança de Deus, que eu sou uma obra do acaso na natureza. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode dizer amém para isso? Amém. Essa é a forma de nós termos um conceito equilibrado acerca de nós mesmos. Mas você sabe, a grande maioria das pessoas insiste em teimar em ter o seu próprio conceito. Se a gente chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu acho que você devia consultar o manual, porque a sua vida está meio fora de rumo. A pessoa vai dizer assim, não, eu até sei que Deus é bom, eu até acredito no amor de Deus, mas do jeito que eu estou indo, tá bom, por enquanto tá legal assim, eu vou continuar desse jeito mesmo. Olha, mas Jesus te ama tanto, morreu por você, pelo seu pecado, para te reconciliar com Deus. Você foi feito à imagem de Deus e você pecou, se distanciou dele, ele enviou Jesus para te buscar. Não só isso, ele pagou pelo seu pecado para quitar sua dívida com Deus, para que você tivesse livre acesso a Deus. Não, eu sei, mas assim, eu vou esperar um pouco mais. Quem sabe, assim, quando eu me aposentar, né, aí eu vou procurar a igreja, vou procurar Jesus. Mas você precisa de Jesus hoje. Não, eu sei, obrigada, viu? Eu não estou preocupada com isso agora, não. Teimosia, rebeldia. A Bíblia diz que todos nós somos assim. Todos nós tendemos a sermos resistentes àquilo que Deus diz a nosso respeito.
Todos nós tendemos a impor a nossa vontade. O nome disso, segundo a Bíblia, é pecado. Pecado é essa atitude de rebeldia, de indiferença para com Deus. Pecado não é aquilo que a gente faz de errado. Na verdade, a gente faz muitas coisas erradas por causa dessa atitude de indiferença, independência e rebeldia em relação a Deus. Porque nós agimos como se Deus não existisse. E depois queremos as suas bênçãos, todas as bênçãos que Ele promete aos que obedecem. E a gente age como se Ele não existisse. Insiste em dizer que a gente não consegue nada, mesmo a palavra dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente insiste em desejar vingança, quando a palavra diz que o melhor para a gente é perdoar. Aí quando alguém diz para a gente, olha, a palavra diz que o melhor que você tem que fazer é perdoar aqueles que te ofendem. Aí eu vou argumentar ainda. Mas como assim eu vou perdoar? Fulano que me ofendeu. Ele é que tem que vir aqui se humilhar e pedir perdão. Eu não vou perdoar ele não merece. Só que a gente está se esquecendo que o perdão não é liberado porque o ofensor merece. Você lembra que nós fomos perdoados por Deus e a gente não merecia e continua não merecendo esse perdão? O perdão tem que ser liberado não porque o ofensor merece, mas é porque você, ofendido, precisa se libertar desse fardo, desse peso que acorrenta a sua alma. Não dá para seguir em frente com essa ofensa acorrentada no seu coração, enquanto você espera inutilmente a reparação daquele mal que você sofreu, que é irreparável. O único jeito de acontecer isso seria voltar lá no passado e fazer com que aquilo não acontecesse. Isso não é possível. Então, como é que é o único jeito da gente se libertar dessa mágoa, se libertar desse ressentimento, se libertar desse peso e seguir em frente? É perdoando a dívida. É perdoando a dívida e seguindo em frente. Ah, então quer dizer que isso é o melhor para mim? E eu achando que perdoar era o melhor para o ofensor. Para o ofensor também. Para o ofensor também. Mas é libertador para quem perdoa. E isso é o que a palavra diz. Mas qual é que a minha atitude? É negar a palavra e fazer aquilo que o meu coração deseja. Porque eu não quero me submeter à vontade de Deus para mim. O nome disso a gente já entendeu. O nome disso é pecado. Pecado é algo que marca a nossa humanidade. É por isso que em Romanos 3:23 a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas nós temos uma boa notícia. Que o dom gratuito de Deus para apagar essa dívida de morte é a vida eterna, garantida por Cristo na cruz. Então, nós não vivemos a culpa do nosso pecado, nós podemos viver a vida que nos foi garantida por meio do sangue remidor de Jesus na cruz. Então, a gente, quando insiste em tentar do nosso jeito, até depois da gente já estar convencido que precisa de Deus. Sabe aquele momento que você já está assim, tão massacrado pela dor? Você já está tão amargurado, você já está tão sofrido, que aí você já está convencido que precisa de Deus? Mesmo nesse momento, a gente ainda resiste um pouquinho. Mesmo nesse momento, o nosso coração é teimoso demais para se quebrantar e admitir que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, que os planos de Deus são melhores do que os nossos, que nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque Ele sim tem a última palavra. A gente prefere ficar de longe, tentando dar um jeito, tentando com o nosso próprio esforço, e aí a gente tenta um relacionamento destrutivo muitas vezes, a gente tenta um vício, para poder se distrair, para poder se sentir melhor, a gente tenta preencher de um jeito ou de outro
um vazio existencial que não será preenchido enquanto a gente não se voltar para o nosso Criador. Submeter-se a Ele em amor, em obediência, permitindo que Ele lave as nossas feridas com seu sangue, que Ele nos pegue no colo, que Ele nos conduza nos seus braços de amor, onde nós podemos encontrar descanso, como nós cantamos aqui. Mas às vezes, querido, não é só uma pessoa individualmente que tem um conceito equivocado sobre si mesmo. A Bíblia fala que às vezes pode existir uma comunidade inteira que tem que tenha um conceito equivocado acerca de si mesmo. Imagina o que é uma comunidade inteira pensando errado acerca de si mesmo. Que tragédia, que desastre. Queria dizer para você que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus, o próprio Jesus, revela a João, na ilha de Patmos, cartas que deveriam ser endereçadas, destinadas às 7 igrejas da Ásia. As igrejas que estavam ali nascendo na Ásia, lá no 1º século da era cristã. E essas cartas, elas têm um padrão, elas têm um padrão na sua estrutura. Se a gente for olhar ali, todas as 7 igrejas as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, começam com uma apresentação de Jesus, em que ele se apresenta vitorioso, poderoso. Logo em seguida, a gente vai encontrar uma palavra de encorajamento para aquela igreja. Logo em seguida, nós vamos encontrar uma palavra de repreensão, de confrontação, de chamada ao arrependimento. E as cartas sempre terminam com uma promessa de vitória para aquele que se arrepender. E aí eu queria ler apenas um exemplo aqui de uma dessas comunidades que tinha um conceito equivocado acerca de si mesmo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A gente vai ver aqui a carta à igreja de Laodiceia, a partir do versículo 18. Você já encontrou aí? Eu vou ler aqui, Apocalipse 3, a partir do versículo 18, diz assim: portanto, ou melhor, vou ler um pouquinho antes, vou ler a partir do versículo 15. Apocalipse 3, a partir do versículo 15, diz assim, obrigada, Rafael. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque vocês são apenas mornos, nem frios nem quentes, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Uma comunidade inteira que achava que era rica, próspera, que não precisava de nada, mas que na perspectiva de Deus eram pobres, infelizes, cegos e nus. Uma percepção completamente equivocada, uma crise de identidade total aqui. Uma igreja que estava muito confortável a ponto de achar que não precisava de nada. A igreja estava se achando, não enxergou, não prestou atenção, não levou em conta o conselho de Paulo. Paulo teria dito para essa igreja, gente,
Não tenham sobre si mesmos um conceito mais elevado do que vocês realmente têm. Sejam humildes. Vocês estão achando que vocês são ricos, prósperos, que vocês não precisam de nada, que vocês são muita coisa. Aos olhos de Deus, Ele está olhando o coração de vocês e está vendo pessoas infelizes, miseráveis, pobres, cegas. Ele está vendo vocês nus, humilhados, expostos diante da comunidade. Que tristeza quando a gente não consegue ter discernimento para perceber a nossa própria condição. E quando a gente está nessa condição espiritual de mornidão, é quando a gente tem mais dificuldade para se enxergar. Tem coisa pior do que a mornidão? Gente, sabe quando você está com muita pressa, que você chega perto com aquela comidinha na geladeira, coloca no prato e põe rapidinho para esquentar no micro-ondas, aí você põe assim 30 segundos só para esquentar rapidinho. Aí você vai pegar, como é que está a comida? Não esquentou o suficiente. Como é que você faz? Eu vou falar a verdade para você, eu vou lá e esquento de novo. Eu não consigo comer daquele jeito que não está nem fria nem quente. Eu preciso esquentar de novo, porque eu acho que fica bem ruim. Café morno. Quem gosta de café morno? Aquele café que ainda não esfriou, mas que não está mais quente. Não serve, né? Gente, não tem nada pior do que coisa morna. E é isso que Deus está falando aqui. Eu queria que você fosse frio ou quente. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe que está espiritualmente frio, a gente pede socorro. Quando a gente se enxerga espiritualmente frio, a gente chama o irmão na fé e fala, irmão, ora por mim. Ora por mim, irmão, não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de ir à igreja, não tem mais prazer, o coração gelou, eu estou me sentindo seca, eu estou me sentindo terra árida, eu não consigo mais, por favor, irmão, ora por mim que eu estou muito fria, eu estou vacilante na fé, eu vou pedir socorro. E quando eu estou quente? Quando eu estou quente, eu estou lá no meu quarto adorando, eu estou lá devorando a Bíblia, eu estou comunicando a mensagem do Evangelho para as pessoas, que coisa linda. Agora, e quando eu estou morna? Quando eu estou morna, é quando parece que eu estou quente, mas eu não estou. É quando as pessoas acham que eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou. É quando parece que eu oro todo dia, porque eu falo tão bonito que eu até convenço as pessoas que eu sou uma mulher de oração, mas eu não sou. É quando todo mundo que vê de fora pensa que o meu casamento, tá legal, mas lá em casa a gente nem se fala direito. É só rispidez de lá e de cá. Você está morno. E sabe o que acontece com a mornidão? A gente acostuma. O problema da mornidão é que a gente acostuma. Aí chega uma hora que a gente começa a achar assim, estou precisando de nada não, estou bem. Estou bem. Irmã, você está precisando de oração? Estou bem. Vamos fazer um estudo bíblico? Irmã, acho que não precisa não, já li tanta Bíblia, eu faço aula de EBD, já tem uns 20 anos já. Não tem nada que eu precise aprender mais não. Ei, irmão, vamos fazer uma visita? Esse povo aqui não gosta de visita não, irmã. Esse povo aqui não perde seu tempo não. E vamos fazer um movimento aqui nesse bar. Você vai esquentar sua cabeça. Porque isso não adianta não. Menino, vem aqui, assiste o culto, vai para casa, tá bom, para que mais que isso? Tá ótimo. Tá ótimo. Domingo à noite você vindo aqui uma vez por mês, já tá bom. Dando uma ofertinha de vez em quando. A gente acostuma. E aí a gente chega e fala assim, irmão, você está precisando de alguma coisa? Não, não precisando de nada não, está tudo bem. Irmão, eu quero fazer uma visita para você, eu estou achando que você não está muito bem, estou achando que você está assim meio acabrado. Irmão, não estou precisando de nada não. O Espírito Santo chegou a você, vem cá, sabe como é que eu estou te vendo? Infeliz, miserável, pobre, nu, cego, porque você não consegue nem enxergar a sua mornidão. Você não consegue nem enxergar. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de vomitar você. Porque esse seu comportamento indiferente, apático, me enoja. Irmão, eu tenho medo de ouvir isso de Deus, que você não quer saber. Eu tenho medo de ouvir isso de Deus. Não é porque eu tenho medo de Deus, não. É porque nesse dia vai ser um dia tão triste para mim. O dia que eu ouvir isso de Deus vai ser um dia tão triste, tão doloroso. Eu vou saber que eu entristeci o coração da pessoa que eu mais amo. Eu tenho pavor de pensar nisso, de que eu vou fazer meu pai ficar triste. Todos os dias eu quero assim, Senhor, o que eu posso fazer hoje para fazer meu pai sorrir? Eu quero que você olhe para mim e diga assim, minha menina,
vem cá conversar com o papai. Eu não quero te deixar triste. Eu não quero estar entre aqueles que, por se multiplicar a iniquidade, o meu amor vai esfriar. Eu não quero. Me segura, me amarra se for preciso, mas não me deixa estar entre aqueles que vão ter o seu amor esfriado. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Jesus chegou para eles e falou assim: vocês são maravilhosos. Vocês são perseverantes, vocês são firmes, vocês são ótimos. Eu só tenho uma coisa contra vocês: que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, essa expressão primeiro amor, a gente passou a usar no nosso contexto eclesiástico para se referir àquele entusiasmo do novo convertido. Quem aqui já é crente há muito tempo sabe do que eu estou falando. A gente fala assim: ai, sabe aquela pessoa que se converteu há 15 dias atrás? Ai, menina, está no primeiro amor. Está lá, menina, qualquer coisa que a gente fala com ela, ela chora, ela está orando, ela está querendo aprender da Bíblia, está convidando os vizinhos para vir na igreja. Sabe como é que é, né, primeiro amor? Só falta a gente dizer assim: depois passa. Primeiro amor é assim mesmo, depois passa. Depois ela acostuma. Sabe quando a gente está de lua de mel, que a gente vê aquele casalzinho de lua de mel, que a gente fica assim: ai meu Deus, que guti-guti, que coisa mais linda, que é só aquele olhinho brilhando, sorrisinho, o rapaz só chega em casa com bombom, com rosa, aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando um tempo, cadê o bombom? Você não acha que você está gorda, não? Você está precisando de bombom para quê? Ei, você não vai fazer aquela comidinha, esse prato novo é da visita. Come no pote de plástico. Cadê o primeiro amor? Vai fazer. Olha, eu tenho bastante tempo de casado. Esses dias lá em casa a gente estava fazendo a conta. Entre namoro, noivado e casamento, já está dando 40 anos. Quer dizer, eu não lembro mais o que era viver sem aquele homem. Porque 40 anos, namoro, noivado e casamento, 34 de casado, já é bastante tempo juntos. E um pacto que a gente assumiu quando a gente namorava ainda, era de não perder o primeiro amor. Assim, o coração tem que bater quando o elevador está subindo. Quando eu sei que é ele. Vamos os três para a porta, eu e as duas cachorras, esperar ele, porque é o momento feliz do dia, a hora que ele chega. E precisa ser, até que a morte nos separe. E uma coisa bonita que a Bíblia faz é que ela usa uma figura maravilhosa para ilustrar o relacionamento da igreja com Jesus. A Bíblia diz que nós somos a noiva que está sendo preparada, enfeitada, adornada para se encontrar com o seu amado, pura, sem mancha, apaixonada. E às vezes eu olho para a igreja de Cristo e fico perguntando assim: isso é uma noiva apaixonada? Porque parece que tudo é prioritário para a gente. Parece que quando a gente precisa se envolver com o ministério, se envolver com a igreja, se envolver com a evangelização, se envolver com a adoração, separar tempo devocional, parece que é tão difícil fazer isso ser encaixado na nossa agenda. É quase que uma disciplina, uma imposição que a gente tem que fazer para separar um tempo para a nossa devocional, como se isso fosse uma necessidade de Deus e não minha. Eu tenho que pensar que a minha devocional é meu almoço, é meu jantar. Imagina o que é você comer uma vez por semana. Quanto tempo você aguenta viver comendo uma vez por semana? Mas a gente quer levar a nossa vida espiritual sendo alimentado uma vez por semana. Uma vez por semana a gente vai ao culto, ouve da palavra de Deus, e isso tem que ser suficiente para nutrir a gente a semana inteira. Porque depois, durante a semana, a gente se envolve com tanta atividade que a gente não consegue mais pensar em evangelizar ninguém, visitar ninguém, orar por ninguém, interceder por ninguém, estudar a Bíblia, a gente não consegue mais. Só vou conseguir de novo no próximo domingo.
Mas quem é o primeiro lugar da minha vida? É Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Mas vem cá, como é que está a sua organização financeira? Primeiro Deus aí? Não. Primeiro é aluguel, prestação do carro, escola das crianças, compra de mês, cartão, Netflix, internet, conta da Vivo, dízimo se sobrar. Mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Irmão, dá para fazer célula na sua casa? Dá não, irmão, estou reformando, está uma bagunça aqui. Mas primeiro é Deus, tá, gente? Primeiro na minha vida é Deus. Prioridade é Deus. Eu só não tenho tempo, dinheiro, energia, nada para Ele, mas Ele é primeiro Deus. Prioridade na minha vida. Primeiro lugar. Só não tenho tempo para Ele, mas é o primeiro. Eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Eu estou te vendo pobre, infeliz, cego, nu, e você aí achando que não precisa de nada. Eu não estou falando com você, o Espírito Santo está falando comigo. Se servir para você também, recebe. Mas eu quero te falar de uma outra pessoa da Bíblia que também tinha um conceito equivocado sobre si mesmo. Hoje a gente só está falando de gente com crise de identidade. Só gente que se acha de mais ou se acha de menos. Agora eu vou te falar de uma que se achava de menos e vou finalizar com ela. Em Lucas 7, a gente encontra uma história linda de uma mulher que a própria Bíblia diz que tinha má fama. Se ela tinha má fama, o que você acha que as pessoas falavam dela? Bem ou mal? Todo mundo falava mal dela. O que você acha que essa mulher achava dela mesma? Como é que ela se sentia? Autoestima lá em cima ou lá embaixo? Embaixo. Imagina o que é você ser uma pessoa que todo mundo fala mal de você. Você não tem como se achar uma pessoa boa, né? E aí, quando chega aqui no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, a gente lê uma história que eu acho uma das mais emocionantes da palavra de Deus. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Jesus sempre tinha uma história, né? Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai amá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Uma mulher que tinha um conceito totalmente equivocado de si mesma,
que foi enxergada por Jesus da perspectiva de Deus. Jesus não leva em conta os nossos débitos, mas também não leva em conta os nossos créditos. A gente não consegue impressionar a Jesus com aquilo que a gente faz de bom, assim como a gente também não consegue escandalizar Jesus com aquilo que a gente faz de ruim. Ele não tem expectativas irreais a nosso respeito, ele sabe muito bem de que pó a gente veio, ele sabe muito bem tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, mas ele não despreza o coração quebrantado e contrito. E aquela mulher pecadora, reconhecida por todos ali como uma mulher de má fama, censurada pelo anfitrião que sequer honrou Jesus quando ele chegou à sua casa, foi reconhecida por Jesus como uma mulher que o adorou de forma extravagante. Quando a gente diz extravagante, a gente está falando de extravagante mesmo, porque nós estamos falando de um contexto do Oriente Médio há 2000 anos atrás. Esse ato, hoje, em 2020, já seria censurado naquela cultura. Uma mulher, na cultura oriental, não toca um homem que não é seu marido, muito menos em público. Uma mulher, na cultura oriental, não solta os seus cabelos em público. Isso é considerado um ato muito vulgar. Portanto, aquela mulher fez coisas ali de quem não estava nem aí para o que iam falar dela. Ela entrou num jantar em que só existiam homens à mesa, ela não poderia entrar naquela sala. Ela tocou num homem que não era seu marido, ela não poderia fazer isso. Ela soltou os seus cabelos e com isso ela se mostrou insinuante para aquelas pessoas, ela não poderia ter feito aquilo. No entanto, Jesus recebeu aquela adoração como algo que tocou o coração dele profundamente, a ponto de dizer para ela: o que você fez demonstra que os seus pecados já foram perdoados. A capacidade que ela tinha de demonstrar amor por Jesus, ignorando completamente a opinião de quem estava em volta, adorando a Jesus com liberdade, adorando a Jesus de forma extravagante, adorando a Jesus de forma intensa, fazendo aquilo que ela encontrou de melhor. E às vezes a gente olha isso, uma mulher entrou ali com um vasinho de alabastro e derramou o óleo sobre Jesus. Você sabe o que é um vaso de alabastro? O alabastro é uma pedra calcária, muito parecida com aquela pedrinha branca que faz o calçadão de Camburi. Com aquela pedrinha calcária, eles fazem um vasinho e guardam ali dentro um perfume muito caro, muito caro. Essa mulher tinha um frasquinho desse perfume caro. A tradição dos judeus dizia que era costume das famílias guardar um vaso de alabastro com nardo puro para presentear as jovens nas suas núpcias. Esse gesto de ungir alguém com nardo puro, de quebrar um vaso e derramar óleo perfumado, era o que as noivas faziam na sua noite de núpcias para honrar o seu marido apaixonado. Nós estamos diante de uma mulher, possivelmente uma prostituta, que tinha um vaso de perfume reservado para a noite de núpcias de uma jovem pura. Eu estou querendo te dizer que o encontro com Jesus mudou completamente a concepção que aquela mulher tinha dela mesma. Ela agora comparece diante de Jesus não como uma mulher de má fama, repreendida por todos os homens que estavam ali, mas como alguém que fala: eu estou aqui para oferecer ao meu amado o meu presente de maior honra. Eu vou ungir você como eu ungiria o meu marido, para prestar toda a honra para alguém que me perdoou. E aí Jesus começa a contar essa história. A história dos homens que deviam dinheiro. Queria simplificar essa história para a gente finalizar a nossa palavra, porque eu já passei muito do tempo. Só para você pensar assim, ó, você está no ônibus, fala o número do ônibus que passa aqui. 164. Você está no 164, na hora que você levanta o seu celular, cai e fica em cima do banco. Aí
Aí a pessoa que está sentada do seu lado estende a mão e fala, moça, o celular está aqui, ó. Aí você olha, realmente é o seu celular. O que você diz para a pessoa? Obrigado. Que gentil. Agora eu quero contar para você outra história. Você desceu do 164, chovendo muito, você com pressa, você vem passando pela rua, o celular cai da bolsa. Só que aí o celular cai da bolsa e ele desliza assim, ó, e cai dentro do bueiro. Aí tem um moço passando na rua e ele vê a cena. Aí ele vem, procura pela rua toda, até ele achar um pedaço de uma barra de ferro. Ele acha uma barra de ferro, volta. Ele abre o bueiro. O celular está lá no fundo. Ele entra no bueiro, se suja todo de lama, pega o celular lá dentro, limpa o celular com a camisa dele, seca o celular todinho e fala, tá aqui, moço, o seu celular. O que você fala para ele? Você vai falar para ele, obrigado. Mas qual dos dois obrigado é mais profundo? Para esse segundo, você tem vontade de oferecer um jantar. Para esse segundo, você tem vontade de oferecer uma recompensa. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Qual que você ama mais? E aí o fariseu responde assim, aquele que recebeu mais amor. Aquele que recebeu mais perdão. Aí Jesus está falando, você está entendendo qual é a situação dessa moça? Ela tem a noção do tamanho do perdão que ela recebeu. E quando a gente tem um conceito muito elevado acerca de nós mesmos, a gente se vê tão bonzinho, que parece que o perdão de Jesus por nós foi bem pequenininho. Eu tinha a impressão de que eu era uma menina tão boazinha, tão obediente a papai e mamãe, que tirava notas tão boas na escola, que Jesus não precisava morrer na cruz por mim, não. Uma chicotada já estava bom. De tão legal que eu era. Até que um dia eu cheguei diante da cruz de Cristo e comecei a ser confrontada para poder ver o tamanho da graça e do perdão que me alcançou. Aí você começa a amar Jesus. Você tem a noção da grandeza do perdão que você recebeu? Ou será que você se acha tão legal, você se acha tão bom, você acha tão certinho, que parece que o perdão que você recebeu é menor do que o que essa mulher recebeu? Porque essa mulher aqui, ela tinha consciência de que ela tinha recebido um perdão tão grande, que valeria a pena quebrar protocolos e se derramar diante de Jesus. Quando a gente reconhece o tamanho do perdão que a gente recebeu, a gente quebra protocolos. A gente canta, a gente dança, a gente expressa adoração, a gente chora, a gente quer ler a Bíblia sem parar, a gente quer orar, a gente quer evangelizar, a gente quer cuidar de pessoas, a gente tem noção do perdão que a gente recebeu, e isso faz a gente amar tanto, amar tanto, amar tanto, que esse amor não cabe dentro da gente. Não dá para ser um amor comportadinho, não dá. Tem que ser um amor que quebra o vaso, tem que ser um amor que deixa derramar o perfume todo. Eu quero desafiar você nessa noite a quebrar seu vaso e derramar seu perfume mais caro aos pés do Senhor Jesus. Derramar seu perfume mais caro. Busca lá dentro de você o que você ainda não derramou. O que está faltando derramar? Aquele perfume que você guarda para um dia especial. Sabe aquela coisinha que a gente fica assim resistindo para entregar? Eu ainda não entreguei tudo. Esse é o seu vaso de alabastro, é o seu nardo puro. Talvez esteja faltando quebrar e entregar tudo, derramar tudo, para poder mostrar para Jesus que você entendeu o tamanho do perdão que Ele liberou sobre a sua vida. Queridos, eu quero que o Espírito Santo venha e fale ao seu coração, porque essa igreja está nascendo. Aliás, ela já nasceu, ela está plantada e estabelecida nesse lugar, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo, mas que ela seja estabelecida sobre a rocha, que ela jamais vacile diante das tempestades, que ela esteja estabelecida aqui, que todo inimigo de Deus aqui caia por terra, todo vento contrário, que aqui existam homens e mulheres apaixonados por Jesus,
dispostos a derramar do seu melhor perfume, a deixar quebrar o vaso. O vaso tem que quebrar. Se não quebrar o vaso, o perfume não vai ser espalhado por esse bairro. Jesus quebra vasos nesse lugar. Quebra mesmo. Vem Espírito Santo com liberdade, quebrando cadeias, quebrando corações de pedra, trazendo a consciência do pecado, da justiça, do juízo, do perdão, da salvação. E produz, Senhor, derramamento de óleo, fragrância pura que vai se espalhar por esse lugar como cheiro suave, que vai entrar por essas casas, que vai trazer cura, libertação. Que esse bairro venha a ser reconhecido em Vitória como um lugar de transformação de vida. Senhor, que esse bairro não seja reconhecido pela violência, que esse bairro não seja reconhecido pela influência do narcotráfico, que esse bairro seja reconhecido pelo nome de Jesus erguido, exaltado nesse lugar. Estabelece o teu reino. Venha o teu reino, porque teu é o reino. Tua é a glória, teu é o poder e o domínio para todos os tempos da eternidade. Vem e estabelece o teu reino em cada casa dessa comunidade, cada relacionamento conjugal que seja curado agora em nome de Jesus, que haja um batismo de amor nessas famílias, que haja cura de todo vício, todo hábito profano seja agora lançado por terra e cancelado todo o território ocupado pelo inimigo nesse lugar. Consagramos ao Senhor essa comunidade, essa igreja, esta liderança. Que ninguém aqui tenha um conceito equivocado sobre si mesmo, mas que essa igreja possa dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome, Jesus. Seja entronizado, Jesus. Nós depositamos diante do teu trono as nossas coroas de glória, renunciamos a nós mesmos e exaltamos o teu nome. E junto com os teus anjos declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Produz transformação de vida nesse lugar. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo de Deus. Vem mesmo, vem como fogo consumidor, queimando toda a palha, deixando aqui, Senhor, deixando aqui corações firmados na tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.